Nós vamos falar com o Augusto Vasconcelos, Já está na linha. vereador de Salvador, né, Gabriel? Isso. Ex-presidente de sindicato, um cara múltiplo dentro da política, um representante nato do trabalhador, com uma bandagem muito grande aí. Dá um bom dia para você, Augusto. Chega para cá, vamos conversar. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. É um prazer participar aqui do programa. Uma honra, né? Poder ser convidado aqui para participar. Quem é Augusto Vasconcelos? O que ele faz hoje? De onde veio? Quem é? E qual a essência de Augusto Vasconcelos? Eu sou um trabalhador bancário da Caixa Econômica, professor de universidades, né, no curso de Direito. Sou advogado há 21 anos. Comecei essa trajetória de militância aos 16 anos no movimento estudantil. Tive a oportunidade de ter sido vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, quando nós conquistamos vitórias importantes, como as cotas para estudantes de escolas públicas, negros e negras, indígenas, quilombolas, dentro da universidade pública. Garantimos também o FIES, o ProUni e a expansão do ensino superior. Depois que eu me formei, ingressei na pós-graduação, na especialização em Direito do Estado, depois no mestrado em Políticas Sociais. E durante o período da pós-graduação, eu me envolvi com a Associação Nacional de Pós-Graduandos e fiz parte do Conselho Nacional de Juventude. Passei no concurso da Caixa Econômica em 2004 e de lá para cá me envolvi com as lutas específicas, né, dos bancários e das bancárias e fui eleito presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia depois de alguns anos. E agora tive esse desafio recente de ter sido candidato a vereador em 2020, fomos eleitos e temos trabalhado bastante. Além de o vereador da cidade de Salvador, eu estou também ouvidor-geral da Câmara e presido a Comissão do Trabalho, Emprego e Renda na Câmara Municipal. E realmente, se você perguntar uma característica, realmente eu sou muito atuante. Acho que essa é a expressão melhor para designar o que é o nosso mandato. É um mandato de muita transpiração, de muito trabalho. De domingo a domingo, praticamente, eu estou dedicado a essa causa aí tão importante de representar o povo de Salvador. Aliás, pelo que você vem dizendo, Augusto, vindo do movimento trabalhista, vindo da iniciativa privada e depois indo para a pública, presidindo um sindicato e hoje vereador, você tem experimentado o que é todos os lados da política dentro da cidade. Vendo hoje a modernidade que está, o nosso meio cibernético, como é que você vê o esvaziamento das agências, das pessoas físicas, principalmente da questão dos caixas, já que o Pix foi uma ferramenta que chegou já, eu acredito, para mutilar em definitivo o banco. Vai restar algumas pequenas pessoas ali para atender, já que pode fazer a modernidade que fizer. Eu não acredito que acabe a pessoa física, porque tem gente que não vai querer e não vai aderir ao movimento. Já foi uma categoria enorme. Como é que você vê esse desafio, já que você fez parte do sindicato, hoje afastado, porque passou a ser vereador do estado, vereador do município, da capital do estado. Como é que você vê a sua categoria encolher tanto dentro desse segmento e nos momentos cibernéticos que acontece hoje? Ótima pergunta. Primeiro, o problema nunca foi a tecnologia. A tecnologia, para melhorar a vida das pessoas, ela é bem-vinda. E nós defendemos que ela exista. A facilitar a atuação da sociedade no manuseio de sistemas financeiros é uma questão ótima, né? Nós defendemos, sim, que tenha tecnologia, que haja a utilização das ferramentas para ajudar as pessoas. No entanto, o problema é a ganância. Que, na verdade, apesar da existência da tecnologia, os serviços financeiros ainda demandam uma grande quantidade de trabalhadores. Vou lhe dar um exemplo. Toda essa área de elaboração de software, de manutenção de hardware, ela hoje deveria ser feita por trabalhadores vinculados à categoria bancária, porque a atividade principal do banco hoje é fornecer produtos tecnológicos também. E, infelizmente, os bancos preferem terceirizar, PJizar e, na prática, esvaziar a convenção coletiva de trabalho dos bancários.
Então, a questão não é a tecnologia, a questão é que os grandes acionistas das empresas do setor estão utilizando o argumento da tecnologia para rebaixar salários, precarizar direitos, potencializar a exploração, aumentar a jornada de trabalho. Um bancário na atualidade produz 5 vezes mais do que um bancário dos anos 80. E por que nós estamos adoecendo mais? Com sobrecarga de trabalho, com pressão por resultados. Não faz sentido. A única explicação para isso é exatamente a ganância e a concentração de renda. Nós enfrentamos o setor mais poderoso da economia nacional, que é pioneiro nessa utilização tecnológica e faz com que a pressão no trabalho ela se intensifique, gerando pessoas adoecidas com síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão. 42% dos bancários estão tomando remédio controlado, de acordo com a última pesquisa realizada pelo sindicato, o que é muito preocupante. Então, a nossa questão não é contra a tecnologia. Nós defendemos a tecnologia, achamos que ela é bem-vinda. A questão é quem se apropria dos resultados provenientes da tecnologia. Porque você citou muito bem, tem uma parcela grande da sociedade que ainda precisa do atendimento presencial. Pessoas idosas, quem trabalha no meio rural, quem é de baixa renda e não tem internet rápida, quem precisa realizar situações que não se resolvem na internet, que nem tudo resolve na internet. Vou dar um exemplo, fazer um contrato de habitação. Quem é que confia ficar fazendo tudo pelo aplicativo, né? Sem ter a presença, a consulta de um gerente do banco para lhe dar o aval no intuito de você finalizar um negócio da venda de um imóvel, venda de um automóvel. Então, tem uma série de contextos que ainda o atendimento presencial é necessário. Mas os bancos estão apostando em fechar agências para diminuir seus custos fixos, desligar não só bancários, como também vigilantes, para potencializar seus lucros. A raiz do problema está na concentração de renda e na ganância, e não na tecnologia. É um problema muito grave isso. Nós estamos falando com Augusto Vasconcelos, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, atual vereador e ouvidor da Câmara Municipal de Salvador. Nós somos a M2M News, uma rádio também do sindicato da região metropolitana. Ela é ligada ao sindicato dos rodoviários metropolitanos. E nós estamos atravessando uma questão como você bem colocou aí, Augusto, uma questão de ganância e desmerecimento hoje, com a questão da má distribuição da renda que é feito da tarifa do metrô. Gabriel, eu vou colocar você de cara com o nosso Augusto Vasconcelos, que a gente daqui a pouco vai tratar de algumas outras ações mais alfinetadas, mais ácidas, que é a questão das sacolas da região de Salvador, que foi feito, em que petar, como vai ficar. Mas fica à vontade aí, Gabriel, com o nosso Augusto Vasconcelos aí. Muito bom dia, vereador. Obrigado por ter comparecido aqui com a gente aqui na entrevista. Para a gente é uma satisfação enorme, em primeiro lugar. A gente queria saber do seu mandato, né? O seu primeiro mandato, como você trouxe aí. Quais foram as principais ações que você conseguiu elaborar nesses 3 anos e meio aí de mandato aí? Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Nós apresentamos durante o nosso mandato 164 projetos de lei de indicação. Realizei 64 audiências públicas e sessões especiais. E, como ouvidor geral da Câmara, acolhemos 1.700 atendimentos relacionados a pedidos diversos, desde questões que envolvem transporte público, saúde, educação, a pauta tributária, as questões do meio ambiente, da infraestrutura urbana, acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência, investimentos em esporte, cultura, fazem parte da tônica da atuação do nosso mandato. Nós temos realizado um conjunto de iniciativas, né? Eu tenho pautado muito a extinção de linhas de ônibus e criticado o fechamento de várias linhas aqui na nossa capital. Tenho pautado também a necessidade de revermos o modelo de tarifa da cidade, onde, na prática, muitas pessoas são excluídas do sistema de ônibus por falta de dinheiro para pagar a conta. E, além disso, nós temos defendido que haja uma gestão mais inteligente do transporte público municipal.
Também eu tenho apontado muito as questões relacionadas ao IPTU. Vocês devem ter acompanhado aí a nossa atuação em defesa de um IPTU justo, porque eu considero que as questões tributárias de Salvador estão na raiz do declínio econômico na cidade. Vale dizer que Salvador vem perdendo protagonismo econômico para Fortaleza, que já nos ultrapassou, de modo que nós precisamos rever o atual modelo de desenvolvimento da cidade, porque, na atualidade, esse IPTU extorsivo que o cidadão de Salvador tem que pagar, combinado com o ITIV, que está em desacordo com decisões do Superior Tribunal de Justiça, já que a prefeitura está cobrando sobre o valor venal dos imóveis e não sobre o valor da venda do bem, isso tudo combinado torna Salvador um ambiente hostil para novos negócios. E isso dificulta a geração de emprego, distribuição de renda. E nós estamos tratando disso como uma das questões prioritárias. Também o nosso mandato tem sido um dos que mais enfrenta a pauta ambiental, em defesa aí da preservação do meio ambiente, contra a desafetação de áreas verdes da cidade. A prefeitura leiloou 44 terrenos e 17 são áreas verdes importantes de Salvador. Nós entendemos que isso vai na contramão das melhores práticas para que nós tenhamos uma cidade melhor para todo mundo. Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. A tragédia ambiental ocorrida naquele estado traz para a gente lições. Não dá para você construir na beira de rio, não dá para você desmatar de qualquer maneira. Então é necessário ter um convívio com o meio ambiente e, infelizmente, a gestão municipal ela não leva em consideração esse aspecto e eu tenho me posicionado de maneira firme contra a desafetação de áreas verdes e pela preservação ambiental, porque é uma questão de sobrevivência. E vou seguir firme assim nessa atuação. Então, realmente, o nosso mandato tem tido muitas pautas, e como ouvidor geral da Câmara também, essas pautas se somam a tantas outras que a gente acaba acolhendo, e eu convido todo mundo a acompanhar um pouco mais desse nosso trabalho nas minhas redes sociais. É só ir lá no meu Instagram, Augusto_Vasconcelos, que vocês vão acompanhar um pouquinho desse nosso trabalho. É um trabalho muito grande, árduo. Tem algumas mensagens aí pro vereador, Gabriel? Tem sim, ó. O Tuca colocou aqui, bom dia, falando do Vitória, que o Vitória goleia. O cadeirante, jiu-jiteiro, psicólogo, melhor vereador de Salvador, bom dia. Também com a gente aqui o Anax Bispo, que foi inclusive quem arrumou essa entrevista aqui pra mim aqui, dizendo que o Augusto é o melhor vereador de Salvador. E também com a gente aqui o Wilson Souza. Ele, eu não sei se ele ainda é, mas ele já foi presidente do PCdoB aqui em Lauro de Freitas, o partido no qual o Augusto foi eleito. Não sei se ele ainda tá lá, né, porque teve essa última janela aí, mas o pessoal tá participando aqui, mandando mensagem, Catarina. E no meu Instagram nós temos o Ronaldo Lima Dias aqui também com a gente, além dos que já estavam. Gabriel, eu queria falar com o vereador agora por uma questão meia ácida que nós estamos tendo, que foi a última lei que tentaram impor, que foi a regulamentação das sacolas. Eu que sou um crítico ferrenho da questão das embalagens, porque quem trouxe esta mazela para aqui foi uma empresa chamada Atacadão, que quando ela chegou, ela começou com um projeto até bom, visivelmente atrativo, que ela colocava à disposição as caixas para que você não utilizasse a sacola plástica para usar o meio ambiente. Hoje, estas mesmas sacolas são vendidas e é para ajudar o meio ambiente porque as vende. E ainda o pior, viu, vereador? E aí eu queria, o senhor como ouvidor, como vereador, com a atuação que tem, eu queria saber sua opinião com relação a isso. Excelente, quero mandar também um abraço aqui para Tuca, Anax, o Wilson, e agradecer aí as palavras de vocês. São amigos aí, eu tenho certeza que estão nos acompanhando e acompanham o nosso trabalho, né? Sabem o nosso esforço para poder representar bem o povo de Salvador. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Nós aprovamos na Câmara Municipal uma lei que eu considero inovadora, importante para a cidade, mas que é necessário que a gente crie um caminho de transição para que as pessoas possam se adaptar. Depois a gente aperfeiçoou a lei para exigir que todo o estabelecimento tenha a oferta de uma alternativa biodegradável ou reciclável de embalagem gratuita. Então, ninguém pode cobrar mais pela sacola plástica.
Veja que a partir de julho, né, próxima semana, entra em vigor uma nova lei, quer dizer, alteramos a lei para justamente evitar os espertinhos de plantão. Porque qual era a intenção da Câmara? Era assegurar que as pessoas gradativamente substituam a sacola plástica por outros meios, como sacola de papel ou até sacola plástica biodegradável, que já existe tecnologia para isso. Essa medida já foi implantada em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras capitais. Então, eu acredito que Salvador vai se alinhando também às melhores práticas que existem em nível internacional, porque, de fato, o plástico ele demora muito tempo para se degradar na natureza. E é uma das principais razões hoje de poluição dos oceanos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Azul, que trata do oceano, dessa vastidão de território marítimo que temos em Salvador, tanto a parte da Baía de Todos os Santos quanto da Orla Atlântica, e todas as pesquisas apontam que o número de animais que têm consumido plástico, têm morrido por conta de plástico, e até seres humanos têm sido prejudicados em mergulhos, em embarcações, por conta desse volume grande de sacolas plásticas, é imenso. Então a gente precisa combater e ter decisões para isso. E o projeto aprovado na Câmara ele é um projeto bem-vindo. O que a gente tem é, na verdade, pessoas que querem aproveitar projetos para ganhar dinheiro em cima dos contextos alheios. Né? Então a gente aprovou para acabar com a sacola plástica, gratuita, vai lá ao supermercado e começa a vender a sacola plástica. Isso não faz sentido, porque não resolve o problema ambiental, porque as pessoas não continuam usando sacola plástica e ainda penaliza o consumidor. Por isso que a gente aprovou semana passada, na quarta-feira passada, uma emenda nesse texto para deixar de maneira explícita que não é possível fazer a cobrança da sacola plástica, que o estabelecimento tem que fornecer uma alternativa às sacolas gratuita. E isso já vai vigorar a partir de julho. Eu acredito que, de algum modo, isso vai resolver a situação e a gente vai fiscalizar para saber se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo. Essa é uma mudança de cultura importante. Eu registro também que eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal e está tramitando para que no Carnaval e nas festas populares tenhamos a venda de água mineral em latinha de alumínio, porque a latinha de alumínio tem um potencial de reciclagem muito maior do que a garrafa plástica. Percebam que no Carnaval os catadores de materiais recicláveis priorizam as latinhas de cerveja e de refrigerante e deixam de lado a água mineral. Fica aquele amontoado de garrafa plástica, boa parte dessas garrafas plásticas, e o pior, as tampinhas, né, que entopem os bueiros, acabam parando no mar. E essa constatação motivou que eu apresentasse um projeto, que agora esse nosso projeto vai ganhar um prêmio nacional, aliás, internacional, no programa Lixo Zero, que tem o apoio da ONU e que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora em Brasília, no dia 25 de junho, nosso projeto vai ser premiado e reconhecido internacionalmente como um projeto inovador em questão ambiental, porque seria uma medida simples. Hoje já não é proibido você consumir cerveja em vidro, refrigerante em vidro, durante o Carnaval, para evitar violência. Por que não substituir a garrafa de água mineral em plástico por uma latinha de alumínio? Porque já existe água mineral em latinha de alumínio. O potencial de reciclagem de uma latinha de alumínio é de 90%. Já o plástico, ele não chega nem a 30% de potencial de reciclagem. Então é necessário que a gente faça uma mudança de cultura. E a Câmara ela tem que estar preocupada com isso, promovendo leis, educação ambiental, que vá mudando também a cultura da sociedade e, ao mesmo tempo, gerando renda. Porque quando você substitui uma água mineral em garrafa plástica por uma em latinha, você aumenta também a renda do catador de material reciclável. Porque ele não cata a garrafa plástica, ele vai catar a latinha de alumínio. Então, se você aumenta o potencial de latinhas no Carnaval ou nas festas populares, você acaba também aumentando a renda dessa parcela de trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou empenhado em aprovar esse projeto e a gente vai seguir firme aí para que ele possa ser efetivado, tornando Salvador uma cidade pioneira em um carnaval, em festas populares mais sustentáveis.
Nós estamos falando com Augusto Vasconcelos, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, vereador de Salvador, ouvidor da Câmara. Só um reparo aqui, Ronaldo. Eu, na verdade, continuo presidente, só que eu estou licenciado por por isso conta que eu falo ex. de concorrer, né, ao mandato eletivo agora na Câmara. Eu me licenciei no dia 6 de junho e vou voltar aí depois, dia 7 de outubro, né, que é o dia após a eleição. E graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa lá no sindicato. Então, nesse período de licença, apesar de formalmente eu estar licenciado do Sindicato dos Bancários da Bahia, na prática eu estou muito envolvido com as lutas da categoria. Afinal de contas, eu sou bancário também e acompanho de perto as batalhas que o sindicato tem travado. E é um orgulho muito grande poder atuar ao lado dessa turma. Presidente, vou recolocar. Presidente licenciado dos bancários. Para mim, como trabalhador, Augusto, é muito gratificante ver. Nós esperamos aqui eleger o Milton Febrento aí em Salvador também, para entrincheirar a bandeira de luta dos trabalhadores, ter vez e voz. Os trabalhadores hoje eles sofrem em virtude de não ter representatividade ou voz dentro do cenário político. Haja vista que nós estamos atravessando um problema muito grande agora, que é o PL do aborto, né, em Brasília. E eu queria até que o vereador desse a sua opinião com relação a esse PL, que a minha opinião com relação a isso, ela é um escárnio da forma que foi feita, até porque os evangélicos estão muito incumbidos nisso. E eu queria que o nobre vereador e presidente licenciado dissesse o que ele pensa, como ele vê, como a bancada do vereador se posicionou em Brasília com relação a isso e qual a sua opinião. Excelente, a oportunidade para a gente conversar sobre esse tema extremamente polêmico, né, que ganhou o noticiário. Eu entendo também, concordo contigo, que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos ocupar o espaço da política. É lá que se tomam as decisões sobre a sociedade e nós não podemos ficar assistindo que as elites econômicas formem suas maiorias e acabem aprovando as suas pautas. Olha o que aconteceu com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, lei da terceirização, que detonaram os nossos direitos. Daí a necessidade de nós que somos a maioria do povo, né, que a maioria do povo é classe trabalhadora, nós precisamos entrar em campo para virar esse jogo e eleger uma maioria ligada ao nosso time. Essa pauta do PL 1904 eu considero completamente estapafúrdia. Eu quero falar como professor de direito. Não se está discutindo aborto nessa pauta do PL 1904, até porque a ordem jurídica brasileira já trata dessa questão do aborto, está tipificada no Código Penal, mas existem autorizações para a realização do aborto, onde não haveria a imputação de crime nos casos de feto anencéfalo, feto, né, que nasce sem o cérebro, com parte dele, ou que não gerará sobrevivência daquele ser humano. Nós temos a hipótese também de mulheres vítimas de estupro, que também não seriam imputadas no crime caso pratiquem o aborto, e também quando traga risco de vida para a mãe. Essas hipóteses de exceção, elas já estão descritas na ordem jurídica. O que o projeto pretende é criar um limite em termos de semanas da gestação, estabelecendo o prazo de até 22 semanas. Agora veja qual é a reflexão que nós fazemos. Imagine uma mulher que foi estuprada, acabou engravidando, ela não descobriu em 22 semanas que estava grávida, porque nem todo mundo tem acesso a uma consulta médica, a um atendimento com um ginecologista, com um aparelho para poder detectar, um exame de sangue. A gente sabe que não é algo que está à disposição de todas as pessoas. Então, imagine uma mulher estuprada que descobre que está grávida, mas que já passou 22 semanas da sua gravidez. Se esse projeto de lei for aprovado, na prática, essa mulher terá que parir o filho de um estuprador. Imagine que situação, assim, esdrúxula nós estamos falando em que um PL quer ser aprovado justamente para, na prática, duplamente penalizar a vítima de um estupro. Por isso que a gente tem usado a expressão criança não é mãe, porque muitas crianças são estupradas. Imagine uma criança que foi estuprada, até dentro do seu seio familiar,
dentro da sua comunidade e, por variados motivos, ela não descobre a gravidez e depois que descobre, vai ser proibida de fazer a interrupção dessa gravidez. Onde está escrito que isso é cristão? Onde está escrito isso na Bíblia? Então, esses argumentos são argumentos estúpidos, argumentos que não levam em consideração a vida real das pessoas, e principalmente das mulheres pobres e negras, que são a maioria da sociedade, são as que mais têm dificuldade de acesso à saúde pública e, portanto, serão as maiores vítimas se um projeto de lei como esse for aprovado. Ainda bem que a população se revoltou, as redes sociais foram fundamentais e a pressão surtiu efeito. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já anunciou que não vai votar em urgência, e só depois de agosto é que o projeto vai voltar para o debate e não vai para o plenário. Vai ter uma comissão que vai fazer uma avaliação, e eu espero que haja uma avaliação científica, acadêmica, sociológica, para a gente poder fazer um diálogo que seja pautado em fundamentações reais e não em devaneios de alguém que quer atender a sua visão de mundo, a sua religião, enfim, em detrimento dos interesses da maioria do povo. Por isso, eu me posiciono frontalmente contra esse PL 1904. O meu partido, o PCdoB, está lidando com essa questão lá na Câmara dos Deputados, enfrentando essa pauta, e eu acredito que isso não vai trazer nenhum tipo de benefício para a sociedade, ao contrário, nós poderemos aí penalizar ainda mais as mulheres pobres deste país. Eu sou prova viva disso, que às vezes a gente, como trabalhador, ajuda algum trabalhador, principalmente no tocante da acessibilidade à saúde, que embora ela seja pública, mas ainda tem muita dificuldade. Vamos lá, Gabriel. Mais uma pergunta local aqui. O vereador trouxe para a gente que ele é o presidente da Comissão de Trabalho. O que tem sido tratado ultimamente? Qual é a grande pauta desse ano de 2024 nessa Comissão de Trabalho? O que está sendo lutado e trazido, principalmente pelo seu mandato, para o trabalhador? A Salvador tem sido, nos últimos anos, a capital nacional do desemprego, o que é muito preocupante. O centro da nossa atuação, como presidente da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda, é buscar alternativas de geração de renda, qualificação profissional, fazer o acompanhamento também de condições de trabalho. Eu acompanho diversas categorias e negociações salariais, participo de mesas de negociação, de mesas também no Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, e um conjunto de outras iniciativas a gente tem desenvolvido através da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda. Sem dúvida alguma, a nossa maior meta é ampliar as oportunidades de trabalho para o povo de Salvador. E eu tenho batalhado muito por isso. A gente tem discutido muito com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Governo do Estado, a geração de cursos de qualificação e de apoio a iniciativas de empreendedorismo. A gente já levou isso para diversas comunidades, são dezenas de comunidades que foram beneficiadas pelos programas do Qualifica Bahia, o Trilha, entre outras iniciativas, e eu vou seguir pautando, né, para que haja mais investimentos nessa área, porque eu tenho muita certeza, né, que a melhor forma de você desenvolver uma economia é botar salário na mão, principalmente da parcela mais pobre da sociedade. Quando o trabalhador ganha o seu salário, ele não vai especular no mercado financeiro. Ele vai pegar o dinheiro, vai no açougue, vai na padaria, vai no quitanda, vai no mercadinho. Então isso gira a economia. Por isso que o presidente Lula tem sempre dito que a melhor forma de desenvolver é botar dinheiro na mão do pobre. E foi isso que ele fez, né? Com o programa Bolsa Família, com os programas de distribuição de renda. E eu acredito muito nessa visão de que a gente precisa fortalecer a base da pirâmide. As elites econômicas que dominam boa parte da riqueza nacional, elas pouco contribuem na geração de emprego e renda. Quem mais gera emprego e renda no Brasil são micro e pequenas empresas. Então é necessário fortalecer a base da pirâmide. É evidente que o Brasil precisa ter grandes empresas também, disputar a fronteira tecnológica, grandes mercados internacionais.
Mas isso não significa dizer deixar de olhar para a parcela que mais precisa. Então, como presidente da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda, meu compromisso é exatamente de fortalecer essa base da pirâmide, nas questões salariais, nas questões de condições de trabalho, no enfrentamento ao adoecimento e, principalmente, na geração de oportunidades de trabalho. E essa tarefa a gente tem se imbuído e eu tenho me dedicado muito para a gente poder cumprir o melhor papel, apesar de saber que não depende só do poder legislativo. A gente é poder legislativo, depende muito do executivo, que isso quer dizer a prefeitura também precisa tomar iniciativas, e a gente tem batalhado muito em parceria com o governo do estado, o governo federal, para a gente poder alavancar as oportunidades para o povo de Salvador, o que não tem sido nada fácil, mas tem sido uma meta constante do nosso mandato e da nossa atuação. Falando em geração de emprego, falando em eleição, o vereador já tem, o partido vereador já tem candidatura própria à Prefeitura Municipal de Salvador, né? Já tem, deve ter vice pré-candidato, ou o candidato, por ter uma posição hoje que está, vai votar no Geraldinho? Uma pergunta aqui meio ácida. Não, o nosso partido fechou a questão, né? Nós estamos com o nosso pré-candidato Geraldo Júnior, vice-governador do estado. Aliás, o time de Lula, né? Todo ele fechou questão em torno do apoio à pré-candidatura de Geraldo Júnior, e a nossa vice é Fábia Reis, né? Que é do PT, e nós vamos seguir para poder mudar, virar a chave de Salvador, que vem perdendo protagonismo econômico do Nordeste. Fortaleza já nos ultrapassou e colocou uma larga vantagem. Nós estamos perdendo condições econômicas, condições ambientais, os temas tributários, a pauta do transporte público que está em colapso, a falta de unidades de saúde que deem conta do atendimento à população, os problemas na educação infantil, a falta de creches, de profissionais para auxiliar o desenvolvimento infantil de crianças com deficiência. Tudo isso nós iremos pautar durante a campanha. E a gente acredita que Salvador precisa se fortalecer em uma parceria com o governo do estado, com o governo federal, aproveitar essa janela de oportunidades com a reconstrução do país promovida pelo governo Lula, para que a gente possa tirar Salvador dessa triste estatística de ser uma das cidades mais violentas, de ser uma das cidades com maior índice de desempregados, de ser uma das cidades mais pobres do país entre as capitais, porque Salvador pode muito mais. Temos um povo fantástico, potencialidades econômicas incríveis. E o que falta é planejamento e visão, e principalmente decisão de acolher a parcela mais pobre da sociedade, porque essa gestão municipal ela tem um olhar muito pautado nas elites econômicas. Então, inaugurar essa nova etapa vai exigir também uma mudança de grupo político aqui em Salvador, e por isso nós estamos, juntamente com o time de Lula, com o time de Jerônimo, apoiando nosso pré-candidato a prefeito Geraldo Júnior, a nossa vice, Fábia Reis. Nós queremos agradecer imensamente, vereador, a sua presença. A gente sabe que o seu tempo é corrido, até porque, como disse bem o nobre vereador, é de domingo a domingo. Minha avó dizia de segunda a domingo. A gente agradece imensamente a sua participação. Sabemos das dificuldades que tem quando é um vereador de oposição para ter o espaço que o vereador tem dentro da Prefeitura Municipal de Salvador. Isso significa que vocês negociaram muito, são muito bons de conversa dentro do cenário, e a gente espera, sempre que a gente necessitar, de ter uma resposta plausível dentro daquilo que é o mandato do vereador. A gente tenha esse compromisso com o vereador e pedir ao vereador que faça suas considerações aí, principalmente para essa gama de pessoas que o elegeu e lhe segue, e nesse momento deve estar nos ouvindo aí nos arredores da vida, vereador. Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importantíssimo que todas as pessoas acompanhem a política, participem dela. A política influencia o preço do pão na padaria, influencia o valor da gasolina, o frete da mercadoria, se vai ter transporte público ou não, se vai ter médico na UPA, professor na escola. Então, nós que somos da classe trabalhadora, que temos origem na luta popular, nós precisamos estar nos espaços políticos, porque é lá que se tomam decisões. As elites econômicas trabalham o tempo inteiro
para formar sua maioria e defender seus interesses. E nós, que somos a maioria do povo, muitas vezes negligenciamos a política, não nos envolvemos, não participamos, e isso faz com que as decisões acabem sendo tomadas por poucas pessoas, principalmente vinculadas aos interesses dos mais ricos. Daí a importância de nós participarmos e ocuparmos o espaço da política. Eu tenho muita honra de poder construir esse mandato. Eu acredito que nessa cidade e até em outras, né, em Salvador, todo mundo, quem acompanha o nosso trabalho, a pessoa pode até não concordar com tudo que nós defendemos, mas não tem uma pessoa nessa cidade que vai dizer que o vereador Augusto Vasconcelos não trabalha, porque realmente eu sou muito dedicado, eu sou um professor aplicado, eu era um aluno muito dedicado também, sou filho de uma professora de escola pública que me colocou do eixo, e quando eu assumo uma tarefa eu quero fazer para valer, por isso eu tenho me empenhado muito junto com toda a nossa equipe, com todo esse conjunto de pessoas que nos apoiam, para a gente poder fazer o melhor mandato possível na cidade. Eu me dedico muito, me esforço muito, estudo as matérias e peço que quem quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, vá lá na minha rede social, Augusto_Vasconcelos, no meu Instagram, Augusto Vasconcelos, vocês me acham em todas as redes e a gente pode manter esse diálogo, vocês poderem criticar, sugerir, opinar, também através da ouvidoria da Câmara Municipal. Pode me procurar também através das minhas redes sociais. E como ouvidor da Câmara, a gente tem atuado de maneira destacada. São 1.700 atendimentos desde quando eu comecei na ouvidoria, sobre temas os mais variados. E não tem uma questão que chega na ouvidoria que fica sem resposta. Todas elas têm resposta. Nem tudo nós conseguimos resolver, mas tudo tem resposta. A gente vai correr atrás do órgão público, do responsável, para dar uma resposta satisfatória ao cidadão ou à cidadã que nos procura. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui ao lado de vocês e só divulgar aqui o nosso site, augustovasconcelosoficial.com.br. Vocês podem acompanhar um pouquinho mais desse trabalho. Forte abraço, pessoal. Um dia abençoado para todos vocês.